Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego e vocês estão no canal O Olhar de um Cego. Para fechar o mês, eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre doação de órgãos, porque para quem não sabe, dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E para quem não sabe, que eu não falei aqui no canal até hoje, se falei foi bem superficial, é que eu sou transplantado renal, então eu considero muito importante falar sobre esse tema, até porque mudou minha vida. Então, se você quiser saber mais sobre a minha história e sobre o tema em si, acompanhe meu vídeo. Solta a vinheta e vamos lá. Galera, como eu disse no início desse vídeo, eu sou transplantado renal e o transplante mudou a minha vida. Então, decidi fazer esse vídeo para falar sobre esse tema e principalmente para poder conscientizar que as pessoas doem mais órgãos. Até porque esse gesto pode mudar a vida de muita gente. Primeiramente, eu quero pedir para minha mãe contar um pouco sobre a história dos meus dentes transplantados e tudo mais. Tô pedindo para ela porque eu só tinha 4 anos de meia de idade, então quase não lembro nada sobre isso. Então acho que vale a pena ela contar. Eita, quando eu e o Luiz Eduardo chegamos no consenso de falar sobre esse tema, doação de órgãos, gravar um vídeo sobre esse tema, encheu meu coração de alegria, de gratidão, de sentimentos bons e de pensar que é preciso se falar mais nesse tema, porque o gesto de doação de órgãos realmente salva uma vida e traz muita alegria, como trouxe para a minha vida e para a vida do Luiz Eduardo. O Luiz é um gesto super nobre, de extrema grandeza, porque eu penso assim, quando uma família está passando por um momento de dor, de extrema dor, você tem que deixar de lado aquela dor para pensar no próximo. Então, assim, às vezes é compreensível, às vezes não, é compreensível uma família que realmente, se for, principalmente aquela família que for pego de surpresa, que não amadurece a ideia. Porque já tem a própria questão da própria morte. Então, assim, a pessoa só tá afim, só tá ali meio que, de certa forma, remoendo. Então, quando chega a informação de que a pessoa pode doar órgãos, muito provavelmente a pessoa não vai aceitar. E por isso que é muito importante que haja essa conscientização agora, para quando a família perder algum ente querido, já não haver tanto esse baque. É claro que vai haver, sim, isso é inevitável, mas que seja tratada de forma mais natural esse tema. Mas o mais importante é, independente da dor, o que importa é, por exemplo, se você fala que é doador, realmente aquele momento é um momento de dor, mas é a vontade da pessoa que faleceu que é. Sim. Então isso é muito importante e isso facilita muito as coisas. Então você, no momento de dor, você colocar a sua dor no bolso e pensar no próximo, gente, vamos combinar. É realmente um ato de extrema grandeza, de muita solidariedade, de muito amor ao próximo. Então doação de órgãos é um tema que me emociona muito. E que precisa ser falado muito ainda. E mexe muito com meus sentimentos. Agora, em relação ao Luiz Eduardo, eu vou relatar rapidamente aqui como foi. Ele nasceu com uma doença renal e aí, com 3 anos e meio, ele começou a perder a função e caminhou para o transplante. Ele não chegou a fazer diálise, que é uma graça também na minha vida, ele foi direto para o transplante. Mas um detalhe que eu acho que vale a pena ser dito, o que torna o transplante ainda mais especial, é que quando eu fui fazer esse transplante, pelo que minha mãe disse, eu já estava com, se eu não me engano, 20% da função renal. Tanto é que eu já estava vomitando somente por tomar água. Então, assim, ali foi a hora ideal, porque senão eu já teria que ir para hemodiálise. Justamente. Deus botou a mão na hora certa. E quando eu me lembro que o Luiz Eduardo nasceu prematuro e o médico, de cara falou pra mim, olha, seu filho tem uma doença renal que só um transplante. Sim, sendo que... deu desespero. Imagina só, eu pensar, uma criança transplantar, uma criança fazer um transplante, e ele disse pra mim, mais dias, menos dias, não se preocupe, ele vai ter que fazer. E aí ele foi fazendo acompanhamento e o médico dele, que era o doutor Daniel, lá no hospital de base na época. Inclusive um abraço caso... doutor Daniel, a gente te ama. Inclusive um abraço caso você esteja vendo esse vídeo. Doutor Daniel foi um anjo de nossas vidas. E ele disse pra mim,
até no máximo aí a adolescência, o Luiz está perdendo a função porque vai adquirindo massa muscular e o rim vai perdendo espaço e foi bem por aí que ele Sim, disse. e sendo que um detalhe que eu acho que vale a pena ser dito também é que eu tinha uma doença, não lembro qual agora, que eu não queria comer praticamente nada. E aí o Não, suplemento. isso aí não tem relevância não, Luiz. Não, é porque só que eu quero mostrar que adiantou consideravelmente o processo para que eu fosse sim, fazer um isso aí transplante. foi os preparativos, né? Isso pro aí, transplante. isso aí. Então, aí com 3 anos e meio, o doutor ele já começou a perder a função. Devagarzinho, cada vez que eu ia fazer os exames dele, os exames estavam alterados, a creatinina estava mais alta, que é o exame que indica, né, a disfunção renal. E aí, com 3 anos e meio, um pouco antes a gente foi porque ele foi para Porto Alegre para fazer o transplante. Então a gente foi para Porto Alegre. Sendo que a gente foi para Porto Alegre porque já meu pai que ia me dar o rim, aí, mas não deu certo porque meu pai precisava emagrecer. Eu já tinha 4 anos de idade na época. E aí chegou lá, fez todos os exames, a doutora falou que ele realmente tinha indicação de transplante, mas que poderia aguardar o pai dele emagrecer e já ia colocar ele na fila. Uma informação importante é que a fila de doação, me parece que é de infantil é uma e de adulto é outra. Não, pelo que eu pesquisei, eu posso estar absolutamente errado. Se tiver algum médico assistindo o meu vídeo, ou alguém que trabalhe nessa área pode me corrigir, mas pelo que parece é por critérios técnicos. Então, assim, o que acontece é que se tiver alguma criança ou algum adulto com problema renal... É a mesma fila, só que a criança... Isso, tem muito mais prioridade. Entendi. Isso. Parece que quanto mais velho o paciente, mais para trás na fila vai ficando, né? Isso aí. E aí eu sei que nessa história a gente voltou, aí voltamos a Brasília e ela disse, ele vai ficar na fila, nesse meio tempo você vai se organizando, que qualquer momento eu posso chamar você para o transplante. Gente, agora eu vou contar para vocês rapidamente a super emoção que eu vivi, a adrenalina que eu vivi quando eu recebi a ligação que tinha um possível órgão pro Luiz Eduardo. Que não foi mais ou menos, se eu não me engano, 20 dias depois. Foi, 19 dias que eu estava voltar para Brasília. Isso, 19 dias que eu estava na fila, que eu tinha retornado, que eu já tinha organizado algumas coisas, ela falou pra mim, você pode ver passagem, essas coisas pra ir já deixar tudo engatilhado. E a gente estava no hospital de base para pegar uma receita com o doutor Daniel. Porque eu já estava vomitando por qualquer coisinha. Justo. E aí, 3h30 da tarde, quando eu recebi uma ligação do Sul, aí minha treme na base. Eu falei, eita, é lá a doutora Viviane. Ela disse pra mim, olha, veja aí o primeiro voo, os próximos voos aí, você tem que estar aqui em Porto Alegre até 23 horas com o Luiz. Sim. Porque tem um provável rim para ele. Sendo que o que eu acho que vale a pena dar até uma boa contextualizada. A gente estava no hospital de base e aí a gente precisava voltar para Taguatinga porque para não, quem... Luiz Eduardo, você não precisa não. Não, só para dar noção do momento, né? Até quem vive em Brasília vai saber, mas como tem gente que acompanhou essa mais ou menos, né? Era 3h30. A gente teve que voltar, o voo que eu pesquisei da TAM era às 18 horas. Então eu tinha que voltar para casa, arrumar minhas malas para 4 meses. 18 horas, se eu não me engano, era 21 horas. 20 e 30, e a gente tinha que sair de casa 18 horas. Sendo que minha mãe, em média, 40 minutos de lá do hospital onde a gente estava até a casa onde eu morava. Minha mãe, a sorte nossa era que minha avó tava lá em casa, porque precisava arrumar a mala, precisava fazer um monte de coisa num espaço assim curtíssimo, com C maiúsculo de tempo. E minha mãe precisava me deixar em casa, precisava ir lá de novo e precisava voltar. E ao mesmo tempo ir pro aeroporto. Então era aquela coisa, qualquer trânsitozinho, qualquer coisinha já poderia arruinar tudo. E aí a gente voltou pra casa, arrumou as malas. E detalhe, ela disse, todos os documentos, malas para 4 meses. E aí eu voltei para casa super tensa, super ansiosa. Ela falou para mim que eram 4 pessoas para um rim. 4 pessoas estavam lá concorrendo a este rim. Quando nós chegamos lá, em Porto Alegre, a gente já entramos pela emergência, já foi direto para... Sendo que já
2 pacientes já tinham ido embora. Eu ia contar essa parte. Ah, não, é porque você entrou... A gente entrou pela emergência, quando nós chegamos, já 2 crianças já tinham ido embora, que eles vão fazendo os exames e vão descartando, né? E tinham mais 2 crianças lá, e mais uma criança, e essa criança, ela já tinha um retransplante, e que deu trombose, e estava fazendo diálise, e o Luiz Eduardo concorrendo a esse rim. Às 2 horas da manhã, a enfermeira chegou dizendo que a outra criança ia dar certo o transplante. E aí sobrou o Luiz Eduardo, mas ainda assim só ia bater o martelo às 6 da manhã. Porque precisava fazer alguns outros exames. Isso, e aí mediu o rim, esse negócio todo. E aí, meu povo, 6 horas da manhã. Já chegaram com a cadeira de roda para colocar o Luiz Eduardo. Ai, meu pai do céu, isso foi uma emoção que não tem preço. E aí o Luiz Eduardo já foi pro centro cirúrgico. Eu conversei com o cirurgião, ele me tranquilizou, falou que o rim estava um pouquinho machucado. Porque a menina que eu ganhei o rim tinha morrido de um acidente de carro. Então... eu me lembro que eu recebi uma informação dessa. Eu não posso confirmar, mas eu acho que foi bem isso que eu recebi, que é a informação que eu recebi. Enfim, e aí o Luiz Eduardo entrou pro centro cirúrgico, foi 3 horas e meia de cirurgia, e isso há 10 anos atrás, e hoje é só bênção, só graça na vida dele. Eu sou muito, muito, muito grata à família que doou esse rim pro Luiz Eduardo, porque mudou totalmente a vida do Luiz Eduardo. Imagine, se o Luiz Eduardo não eu tava na diálise até hoje, porque assim, pra quem não sabe, quem tá com rim assim muito ruim, fica na diálise até sabe Deus sei lá quando. Então, assim... Exatamente. Então, ele receber aquele rim naquele momento tinha sido a salvação dele. Imagina, uma criança, a diálise é assim, de 12, você faz à noite, você filtra o sangue, né, à noite, e são 12 horas para a criança naquela máquina. E para mim foi uma bênção. A gente ficou 6 meses em Porto Alegre. Por conta de algumas outras ela teve algumas intercorrências aqui, mas o principal é que ele recebeu um rim saudável, pelo jeito, porque já tem 10 anos, a função dele tá super bem, ele tá super bem. E é como eu disse, meu coração é só gratidão ao Senhor e a essa família, a nobreza e a generosidade dessa família. E eu digo para vocês, se você tem vontade de doar, fale, converse com sua família, porque o seu gesto pode salvar muitas vidas. Imagine só, o Luiz Eduardo vai esclarecer um pouquinho a respeito disso, mas uma pessoa só pode salvar quantas vidas? É isso, minha gente. Doação de órgãos é uma coisa linda, linda de se ver. É isso aí. E agora vamos aqui pra minha parte. Como minha mãe disse, se você quer doar, tem 2 modos de você poder fazer essa doação de órgãos. O principal é quando você morre. E aí, para facilitar, o ideal é que você fale com a família, porque que nem nós deixamos aqui bastante claro, a família com certeza não vai reagir bem na hora, pelo luto e tudo mais. Então, deixar ela bem informada antes já vai ser meio caminho andado. E aí eu até vou dar alguns bastidores do que acontece, né? Porque do que acontece quando tudo é decretado a morte, né? Que na maioria das vezes é morte cerebral. Não pensem vocês que é feito de qualquer jeito, os exames e tudo mais para detectar essa morte cerebral. São usados 2 médicos e vários exames computadorizados para ter essa absoluta certeza. Luiz Eduardo, só uma informaçãozinha para complementar a sua parte. E assim, gente, essa questão da gente ter que chegar lá até às 11 da manhã, às 11 da noite, era por conta que ele tinha que fazer alguns exames, né? Sim, também considerando, porque assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Poderia lá ter um mau tempo e o avião ter que sobrevoar o aeroporto, sei lá, por quanto tempo. Então, Não, mas não é só isso não, Luiz Eduardo, porque também o órgão, ele tem um tempo de isquemia. Cada órgão, ele tem um tempo específico de que ele pode ficar fora do corpo humano, né? Isso aí. E parece que o rim... Ele é de 24 a 48 horas. Isso mesmo. Isso então tinha que agilizar o mais rápido possível, o paciente já tinha que estar preparadíssimo para receber. Imagine só, gente, quando eu falo que eu sou grata ao Senhor, é porque você para pensar. O menino ficou 19 dias na fila, que já é uma graça, já é uma bênção. Aí, de repente, você chega no hospital, é 4 por 1, né? 4... sendo que 2 já tinham ido embora. Pois imagina se não é bênção. E aí, para finalizar, são 10 anos de transplante, são 10 anos de alegria.
que, claro que a gente tem que ter os cuidados, a gente tem que ter a cautela, não sair aí feito um porra louca aí, fazendo o que quer, do jeito que quer, né? Tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar do rim, né? Porque mas o mais importante é que o Luiz Eduardo tenha uma vida normal. Tenho, de certa forma sim, eu tenho, posso... E aí, como eu estava dizendo, a partir do momento que é decretada a morte da pessoa, começa uma entrevista com a família contando a situação de que ela pode doar os órgãos. Daí, a família aceitando, é feita a cirurgia para a retirada desses órgãos. Ao mesmo tempo, é contatada a Central do Estado de Transplantes, onde irão verificar se tem alguém compatível com aquele órgão, com aqueles órgãos que estão em perfeito estado e que serão retirados daquele indivíduo. Inclusive, uma informação: muitas pessoas podem achar que, sei lá, se a pessoa tem muita grana, a pessoa vai conseguir furar a fila, vai conseguir... Não, isso não é. Isso é sem cogitação, isso é uma coisa que Então, precisa ser comentada, só tô com... É porque, assim, muita gente acha que pelo Brasil ser um país de oba-oba, né? Pode ter um mercado paralelo, mas isso é crime. Isso. E, inclusive, são usados modernos com programas de computador para impedir que isso aconteça. De a pessoa furar a fila ou algo desse tipo. Mas, como eu estava dizendo, caso seja contatado alguém naquele estado, o rim vai para aquela pessoa, para aqueles pacientes. Mas caso não, aquele órgão, não necessariamente o rim, é porque eu tô tão acostumado a falar. No rim, né? Como eu estava dizendo, aquele órgão vai para a Central Nacional de Transplante, que vão verificar nas milhares de pacientes que estão ali para determinar para onde aquele órgão vai. Mas, infelizmente, a resistência para doar órgãos é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, temos mais de 60 mil pessoas em todo o Brasil esperando algum órgão. Mais de 60 mil, sendo que esse número aumenta muito rapidamente a cada dia. E eu vou dizer uma coisa para vocês: no caso do transplante renal, muitos morrem numa cadeira fazendo hemodiálise, sem chegar a esse rim. É muito triste essa estatística, mas é pura verdade isso aí. Sim, e como eu estava dizendo, pessoal, são desses que estão na lista de transplante, somente 10% por ano recebem o órgão que precisam. Vocês têm noção? Vamos supor que hoje o número esteja em 68 mil. Só 6.800 recebem por ano, sendo que no caso de fígado, coração, pode ser fatal, a pessoa já pode ter morrido. Então, passem a considerar a possibilidade de doar órgãos. Vocês poderão estar salvando uma vida, pessoal. E aí, como eu estava dizendo... Uma vida não, várias vidas. Várias vidas. Como eu estava dizendo, o órgão vai para o paciente. Mas e no caso da pessoa viva, aí já são outros 500. A pessoa viva pode doar um órgão para aquela pessoa familiar até 4º grau. Pode doar para outra pessoa que tem nada a ver com a sua família? Pode, mas nesse caso só com autorização da justiça. Além disso, a pessoa viva só pode doar órgãos caso tenha mais de 21 anos. Caso tenha menos, vai precisar de um consentimento dos responsáveis. E só pode doar órgãos que sejam redundantes ou que não oferecem grandes problemas de vida para aquela pessoa. São os seguintes órgãos que a pessoa viva pode doar: um rim, uma parte do pulmão, e não pensem vocês que a qualidade de vida daquela pessoa doando essa parte do pulmão vai diminuir consideravelmente, até porque isso não vai acontecer. Mas o rim, você vai ter que ter mais cautela com a sua saúde também. Vai. Como eu vou estar falando mais adiante, né? Isso. E a não ser que a pessoa trabalhe muito com natação, ou exija uma alta capacidade do pulmão, que também é levado em conta na hora de fazer essa doação, não vai ter grandes impactos na qualidade de vida da pessoa. Boa parte do fígado, porque o fígado se regenera. A medula espinhal, que também dá para fazer a doação, porque se regenera. E também o pâncreas. Já a pessoa que está morta pode doar as válvulas do coração, córneas, rins, pulmão. Em alguns países já se tem transplante de estômago e intestino. E são esses, no geral, os órgãos que a pessoa pode estar doando, pessoal. E aí,
muita gente fica pensando, mas será que eu vou ter um nível de vida menor caso eu doe um rim, por exemplo? De certa forma, pense o seguinte, vamos supor que o médico te diz que você está com o rim todo destruído e você precisa fazer uma cirurgia para retirada desse rim. Você não vai pensar duas vezes, vai fazer, né? A mesma coisa quando se trata do transplante, quando você vai doar um órgão. Você não precisa pensar, nossa, vai diminuir drasticamente e tudo mais. Não vai diminuir, porque os nossos dois rins têm 100% da capacidade, mais alguma reserva, caso seja preciso. Quando a gente faz um transplante, um rim que a gente recebe só tem 50% da capacidade inicialmente. Mas com 2, 3 meses de uso do nosso rim, a capacidade do nosso rim já chega a 80%. Inclusive, é por esse motivo que o nosso rim que está destruído não é removido, porque a pouca capacidade que esse nosso rim destruído tem vai servir pelo menos nas partes iniciais. Mas com o tempo o rim para de receber sangue e aí não tem utilidade mais nenhuma. Só é retirado esse rim caso tenha muitas pedras no rim ou a pessoa apresente algum problema grave. Além disso, para a pessoa poder fazer a doação, a pessoa precisa ter um bom estado de saúde. Não pode ter AIDS, não pode ter hepatite, essas doenças assim que prejudicam um pouco... Essas doenças virais, né? Isso, que prejudicam um pouco o nosso sistema de órgãos e que pode ser um fator complicador. Mas no geral é mais ou menos isso que acontece. Se você puder, doe órgãos. E aí, para encerrar esse vídeo, pessoal, vou querer ler uma poesia que eu fiz ano passado. Olha só, gente, eu queria colocar uma situação aqui. Todas as informações que a gente colocou aqui, se tiver alguma informação desencontrada, errada, vocês nos perdoem, algum médico que estiver vendo. A gente tentou pesquisar o máximo possível para passar a informação correta. Então, mas que o espaço de comentários sempre fica aberto para alguém Isso, queira. Mas a gente pede que se tiver alguma informação desencontrada aqui, por favor, nos fala até mesmo pra gente... ter mais conhecimento. Ter mais conhecimento, isso mesmo. E um segundo ponto aqui, que eu quero deixar um agradecimento também aqui, bem especial, é a equipe transplantadora lá de Porto Alegre, que é super competente, que está sempre cuidando muito bem dos pacientes deles, que é a doutora Clotilde e a doutora Viviane. Isso aí. E que a gente quer deixar de coração um agradecimento bem especial para vocês também, tá bem? E é isso então. E de novo eu falo aqui, doe órgão, fale com a sua família sobre doação de órgãos. Sim, a qualidade imune não vai ser afetada, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Hoje, as nossas medicações que a gente usa para evitar a rejeição do órgão, porque qualquer coisa que entra no nosso organismo, nosso sistema imunológico sabe que não é do nosso corpo, ele faz células para remover aquilo ali. Então, o que é preciso fazer quando a gente faz um transplante? Fazer com que o sistema imunológico não saiba que existe aquele órgão estranho ali. Então, são utilizados imunossupressores para impedir essa atividade do sistema imune. Mas até que não é tão afetado o sistema imune não, porque hoje já tem medicações tão exatas que só dá para usar o mínimo para que o nosso organismo não reconheça o sistema, aquele corpo estranho, e o mínimo também para que não seja, para que o nosso sistema imunológico não seja tanto afetado assim. Antigamente, infelizmente, morria muita gente pela rejeição que o nosso organismo fazia. Não tinha métodos como hoje. Luiz Eduardo, você falou isso que ano que foi o primeiro transplante? 1967. De coração. E a partir daí, a prática foi se popularizando. Porque antes já se fazia transplantes entre animais. E a técnica se provava promissora. Então decidiram fazer o teste em humanos. E aí, hoje, são esses os órgãos que dá para ser transplantados. Inclusive, a nível de curiosidade, não lembro qual é o ano agora de cabeça, mas que foi feito até um teste pegando o coração de um cachorro, né? E colocando no coração, tirando o coração humano e colocando o coração do cachorro ali, e a pessoa sobreviveu por algumas horas. Igual o povo faz com os macacos, né? Isso aí. Com os ratos. Isso aí.
Recusados, quer dizer. Isso aí. Ai, gente, eu sei que doação de órgão é lindo, né? É muito Sem lindo. dúvida. Eu acho que falta as divulgação. campanhas, né? Inclusive, o Ministério da Saúde fez uma portaria, não lembro em que ano, que obriga as emissoras a falarem, nem que seja um pouco sobre o tema nesse mês de setembro, sobre doação de órgãos. Isso é muito importante. E lá em Porto Alegre a gente vê muitos outdoors, vê muita campanha legal para doação de órgãos. Agora, aqui em Brasília a gente já não vê muito Vê isso, muito né? pouco. Vê Na bem verdade, eu pouco, não me né? lembro a última vez de eu ter ouvido em algum lugar, em alguma emissora, sobre E esse agora tema. na pandemia... A situação piorou, piorou. porque primeiro que muitas das pessoas que morrem estão com Covid, então o corpo não dá para ser utilizado. Segundo, o próprio receio dos familiares de dar aqueles órgãos para alguém que, né, não sabe se vai ter impacto, né? Uma série de coisas, né? E também, eu não sei, enfim, são uma série de coisas que complicou aí diminuiu bem os transplantes. E aí a gente fica muito triste com isso. Mas fé em Deus tudo vai acabar e eu tenho certeza que as pessoas vão se conscientizando cada vez mais que é importante a doação de órgãos. Sim, inclusive por só nível de curiosidade também, pessoal. Por ética médica, não é revelado nem para o doador, nem para quem está recebendo aquele órgão, ou de quem é aquela pessoa. Isso Isso é bom, eu né? não entendi, por um lado. eu não entendi, eu não É bom por um lado porque preserva a outra família. Mas preservar de quê? Mas, por outro lado, eu não sei. Eu me coloco dos dois lados. Eu, Janaína, aqui, eu gostaria muito de conhecer a família que fez a doação para o Luiz Eduardo, para me dar um abraço e dizer o quanto eu sou grata, a minha eterna gratidão. E se eu estivesse do outro lado, também adoraria receber o consolo, um abraço da família que recebeu o órgão de um filho meu, de uma pessoa querida que eu amo. Então, eu não sei. Eu confesso que quando eu vi essa informação, eu confesso que eu não entendi. Se alguém que trabalha, né? Mas eles lá devem saber o motivo técnico, e aí a gente não pode discutir, deixa. Pois é. Mas eu, falando aqui meu lado né? De leiga aqui, eu penso assim. E agora vou ler a poesia que eu fiz sobre esse tema para fechar com chave de ouro esse vídeo. Venho aqui falar do assunto doação, de como eu sou grato pela solidariedade de um irmão. Quem doa um órgão salva vidas, se vai e deixa esperança na vida de jovem, adulto e criança. Um doador solidário pode doar para 9 irmãos, em rins, córnea e coração, fígado, pâncreas e pulmão. São vidas que se vão, por outras vidas que vão ficar. São demonstrações de amores que não podem faltar. Aqui retrata a minha história, que também foi assim. Alguém que partiu, foi embora, me doando um rim. Vamos seguir aqui, pessoal. Eu quero, nesse momento, a vocês apelar, que pensem com carinho no gesto fraterno de doar. Doe órgãos, pessoal, doe órgãos. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não vamos falar desse assunto doação de órgãos só no mês de setembro. Sempre que você tiver a oportunidade, estiver numa roda com a sua família, às vezes a gente pode pensar assim, mas é um assunto tão pesado pra gente falar numa roda de conversa. Não acho. Todos nós um dia vamos ser, né, vamos sair desse mundo, vamos morrer. Então, por que não falar, olha, se a gente não fala num assunto, olha, quando eu morrer, eu quero sem ninguém estar no meio, quero que leve flores, nananã. Vamos falar também sobre esse assunto. Vamos ver com naturalidade esse assunto numa roda de conversa, no meio da família. Ok? É isso aí. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem se sua visão sobre doação de órgãos mudou. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.